Olá, seja muito bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Aqui é o professor Luiz Antônio e eu vou compartilhar com vocês a resolução da questão de número 13, que caiu na prova do Cefet do Rio no ano de 2017. Uma questão que envolve análise de gráficos junto com porcentagem. Então, o Cefet deu um texto para a gente, nós vamos ler esse texto. Considerando as informações do gráfico abaixo, de 2010 a 2014, o número de turistas que chegaram ao Brasil cresceu ano após ano. Por exemplo, em 2010, chegaram 5,2 milhões de turistas ao Brasil e em 2011 chegaram 5,4 milhões de turistas, um aumento de 200 mil chegadas de turistas ao Brasil. Então, o Cefet deu esse texto e apresentou para a gente o gráfico que você vai ver aqui. Então, esse gráfico representa a quantidade de chegada de turistas ao Brasil. Então, como o problema nos falou, em 2010 foram 5,2 milhões de turistas. Está aqui, ó, essa marquinha aqui representa 5,2 milhões de turistas. Em 2011, nós temos uma marca um pouquinho maior, tá vendo? 5,4 milhões de turistas. Então, isso nos faz concluir que cada divisão aqui no gráfico que o Cefet deu para a gente, ó, cada divisão dessa aqui equivale a 0,2 milhões de turistas, cada divisão dessa, ou seja, 200 mil turistas. E agora nós vamos ler o que o Cefet perguntou para os candidatos. O aumento percentual de turistas que chegaram ao Brasil em 2014, comparado com o ano anterior, foi de aproximadamente quantos por cento? Então, nós vamos observar o número de turistas que chegaram ao Brasil em 2014 e vamos observar o número de turistas que chegaram ao Brasil um ano antes, no ano anterior, que foi 2013. Vamos voltar lá no gráfico. De acordo com o gráfico, no ano de 2014, a gente consegue observar que no ano de 2014 foram 6,4 aqui, ó, 6,4 milhões de turistas que chegaram ao Brasil. E no ano de 2013, a gente consegue observar que a quantidade foi 5,8. Lembrando que nós já tínhamos observado que cada pequena divisão aqui no gráfico equivale a 0,2 milhões de turistas. Então, o que o Cefet quer saber é o seguinte: de 5,8 para 6,4, houve um aumento, claro. O Cefet quer saber de quantos por cento foi esse aumento. O aumento percentual de 5,8 para 6,4 foi quanto? Então, eu vou anotar essas informações. 2013, 5,8 milhões. Em 2014, 6,4 milhões de turistas chegaram ao Brasil. Bom, então, a gente consegue observar que foi um aumento de 0,6 milhões de turistas. Eu quero saber em porcentagem. Então, nós podemos resolver da seguinte forma. Nós temos, de um lado, o valor, a quantidade de turistas, e nós temos, do outro lado, o percentual. Como a nossa referência é o ano de 2013, esse valor aqui, 5,8 milhões, equivale a 100%. Então, nós temos que 5,8 milhões equivale a 100% do número de turistas e 0,6 equivale a X%. Por que, Luiz, você colocou 0,6 e você não colocou 6,4? Porque ele está perguntando o percentual de aumento, o aumento percentual. Nós sabemos que em milhões de turistas
foi 0,6. Agora, isso em porcentagem. E aí, nós podemos montar a nossa proporção. Nós ficamos com 5,8 sobre 0,6 igual a 100 sobre x. Aqui, basta multiplicarmos cruzado aqui. Se você quiser, se você preferir, você já pode aqui, ó, escrever 58 sobre 6 nessa primeira fração. Tá vendo? Por que, Luiz? Porque, veja bem, pessoal, em cima, isso aqui é uma fração. O numerador da nossa fração tem uma casa decimal. E o denominador também tem uma casa decimal. Então, como as quantidades de casas decimais são iguais, nós podemos escrever dessa forma, 58 sobre 6, ou seja, eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, que é 10. E mais, você ainda pode, se você quiser, simplificar essa fração aqui, ó, por 2. Observe que numerador e denominador ambos são divisíveis por 2. Dividindo todo mundo por 2, nós vamos obter 29 terços. O que foi feito aqui, ó? Eu dividi numerador e dividi denominador por 2. Então, sempre que possível, faça isso. Sempre que você observar que uma fração pode ser simplificada, os termos de uma fração podem ser reduzidos, você faz isso. E agora nós podemos multiplicar cruzado. Então, vamos ficar com 29 vezes x igual a 3 vezes 100. 3 vezes 100, isso dá 300. Então, o valor de x é obtido pela divisão de 300 para 29. Então, vamos ter que fazer essa continha aí, ó, 300 dividido para 29. Vou fazer essa conta aqui no cantinho para você, ó, tá bom? Então, 30 dividido por 29, isso dá 1 e sobra 1, tá bom, pessoal? Vamos descer o zero aqui, ó. Bom, 10 não dá para dividir para 29, tá bom? Porque é menor. Então, 0 vezes 29 dá 0. Para chegar a 10, sobra 10. Bom, 10 não dá para dividir para 29, de novo, não é? Vamos colocar uma vírgula aqui e colocar um zero aqui, ó. 100 dividido para 29, isso dá 3. Isso dá 3. 3 vezes 29, isso dá 97. Quando você multiplica 3 vezes 29, isso dá 97. Vai sobrar 3. E aí nós já podemos fechar a nossa conta, pois já encontramos aqui, ó, o valor aproximado. Observe que no texto o Cefet coloca a palavra aproximadamente. Então, o valor de x aqui é aproximadamente 10,3. Tá bom, pessoal? Então, o gabarito da questão do Cefet, letra A, 10,3%. Então, o Cefet costuma cobrar na prova leitura, interpretação de gráficos e porcentagem também. Vocês observaram que eu optei aqui por resolver a questão de porcentagem com regra de 3. É um método muito eficiente. Então, tá aí uma resolução para a questão do Cefet, pessoal. Se essa solução foi interessante para você, dê um like aí na nossa aula, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas novidades. Toda vez que nós publicarmos aqui soluções de questões aqui das escolas técnicas ou das escolas militares, você vai ficar sabendo, você será notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.